A melhor maneira para você aplicar a base é você conhecer primeiro a textura da sua base. Por exemplo, se a sua base for uma base mais grossinha, mais espessa, uma base que você sinta assim que ela não é tão líquida, né? Que ela é mais um cremezinho, eu indico que você aplique com um pincel língua de gato ou um pincel kabuki, tá? Agora, se a sua base é uma base mais líquida, eu indico que você aplique com a esponjinha, tá? Minha esponjinha tá até úmida aqui e suja, que foi eu apliquei, acabei de fazer minha maquiagem. Então, eu coloco a minha base líquida na plaquinha, pego ela e aplico no rosto. Então, a melhor forma de você aplicar a base vai depender da base que você está usando. Então, se a sua base for uma base mais espessa, eu indico que você aplique com o pincel. Mas, quando você aplica, por exemplo, com o pincel língua de gato e a sua base for espessa, for uma base mais grossinha, ela pode ser que fique risquinhos na pele, né? Quem aplica com pincel sabe disso, que ele deixa uma marcação. Então, a base mais grossa, ela fica com uma marcação. E aí, você vai precisar de uma esponja, tá? Vou pegar uma esponja úmida e vai com batidinhas fazer o acabamento para tirar essas linhas, tirar essa marcação. Então, precisa como se fosse polir, tá? Então, quando você tem uma base mais grossa, você vai aplicar com o pincel, mas você vai precisar polir depois com uma esponjinha úmida, tá? Se a base for líquida, então você pode aplicar tanto com a esponja quanto com o pincel. Pode ser também um pincel Dual Fiber, né? Quem tem pele madura, eu indico também que aplique com o pincel Dual Fiber, porque ele pega em todos os vinquinhos da pele, se a base é líquida, né? Que geralmente a pele madura é a que eu indico você usar uma base mais líquida, então o pincel Dual Fiber ele consegue entrar nas ruguinhas, consegue entrar em todas as cavidadezinhas da pele, né? Vamos dizer assim. Então o pincel Dual Fiber também ele é melhor para aplicar e com ele mesmo você consegue polir a pele. Caso fique risquinhos na pele, você sim volta com a esponjinha para aplicar. A esponjinha, então, eu indico para que você aplique uma base líquida, aí você não vai precisar voltar esfumando, né? Não vai precisar voltar dando esse acabamento. Mas tem o segredo da esponja. A esponja precisa sempre estar úmida. Por quê? Porque se ela estivesse seca, aqui nesse caso, a minha tá inchadinha, que ela cresce quando a gente umedece, né? Se ela tá seca, quando você coloca a base, ela incha, ela absorve, ela puxa a base para dentro dela. Então, é importante que a esponja esteja sempre limpa e também que a esponja esteja úmida, né? Então, eu lavei minha esponja antes de começar a maquiagem e aí apliquei a base na minha pele, né? Então, esponja úmida, tá? Mas é úmida sem pingar água, tá, gente? É só umedece ela lá, aperta, tira o excesso de água e aí você aplica a base com ela.